A escritora, professora, jornalista, advogada, ex-juíza, militante da política aqui no Amazonas na década de 70 e 80, Bete Aziz lança 2 livros aqui na editora Valer. O livro de crônica chamado O Silêncio dos Sinos ajuda o leitor a compreender o lugar onde se vive, como se vive. Já o livro de artigos chamado Minha Voz na Política Brasileira aborda a jornada da Bete Aziz na política nacional, representando o estado do Amazonas. E o portal Web Manaus marca a presença nesse lançamento. E agora você pode conferir alguns momentos desse lançamento e a fala da própria escritora. Não tem assim uma conexão, uma conexão material não existe. Existe uma conexão emocional muito forte, porque eu desde jovenzinha eu gostava de escrever. E eu fazia muitos escritos assim, mas a gente usava caderno de caligrafia na época. E eu fui crescendo e as letras cresceram comigo. E nessa caminhada, as letras foram tomando o seu devido caminho, o seu destino. Eu tinha a mente muito carregada de palavras, de expressões. As lembranças ficaram aqui, né? E eu continuei escrevendo. Um dia, o seu Humberto Calderaro me chama para escrever uma crônica. Mas tinha que ser uma crônica diária no jornal A Crítica. E eu comecei a fazer essas crônicas diárias. Se eu viajasse, de onde eu estivesse, eu fazia a crônica e mandava. Aí eu fiquei achando que eu estava guardando demais, que isso era uma espécie de egoísmo, e que eu tinha que um dia botar isso para fora. Comecei escrevendo no jornal, né? Tinha muita leitura. Então eu fui armazenando uma montanha de coisas escritas em vários momentos mais diferentes e ocasiões mais diferentes. Os problemas do momento do país, os problemas que não eram do momento, eram do passado, que estava tendo influência no momento presente. Tudo que tu imaginar que um ser humano possa sentir está nesses livros. Mas por que estão nesses livros? Porque eu guardei todas essas emoções escritas. Eu guardei como se fosse um troféu. De sorte você encontrar na vida pessoas como a Bete Aziz, não é? E como eu destaquei na minha fala, esses árabes, essa cultura árabe, ela preza muito a amizade. É um compromisso para o resto da vida. E esse compromisso foi firmado entre mim e a Bete Aziz. A Bete é um orgulho para nós amazonenses, para nós mulheres, e para todas as pessoas, homens e mulheres, que brigam por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais libertária. A Bete é uma mulher audaciosa, revolucionária, livre, é um orgulho. A Bete Aziz é uma figura importante para a política e para a vida cultural do estado do Amazonas. Eu vou contar uma história, que é a história de como eu conheci a Bete Aziz. Eu cheguei em Manaus em 1974, vindo do interior, para estudar. Fazer a 5ª série. Eu estudava no colégio Senador Cunha Melo, no bairro da Raiz, e não sabia direito como é que essa cidade funcionava, evidentemente. E um dia, chegando à escola,
era época de eleição, tinha um cartaz afixado no muro da minha escola. E eu achei aquilo, nunca tinha visto, achei aquilo curioso. E eu fui olhar o cartaz. Era a foto de uma mulher e o nome dela era Bete Aziz, candidata a um cargo eletivo na época, não sei se era vereadora ou deputada. E eu guardei aquele nome e aquela imagem. Anos depois, já compreendendo melhor como as coisas funcionavam em Manaus, eu vinha descobrir que era a política Bete Aziz. E passaram-se os anos, eu tive a aventura de ler o seu romance E Deus Chorou sobre o Rio, que é um dos livros mais importantes da literatura do Amazonas, que conta a saga dos árabes aqui na Amazônia. Então, a Bete foi uma pessoa que teve esse papel importante como política e como escritora também. E o mais importante é que ela também inspirou muita gente. Inspirou as mulheres, inspirou os jovens e me inspirou também. Então, é uma alegria hoje estar aqui participando do lançamento das crônicas da Bete Aziz, que eu li também quando era muito jovem, e essas crônicas também me estimularam muito a escrever. Então, a Valê está de parabéns por essa publicação, que na verdade é uma grande homenagem a essa mulher tão importante da história do Amazonas. Olha, eu acho que é uma boa oportunidade para que as pessoas tenham uma ideia de como foi esse Brasil da década de 1970, década de 1980, 1990, entendeu? Porque são períodos diferentes, né? São períodos que têm uma política totalmente distinta uma da outra. Por exemplo, década de 70 foi uma década de muita luta contra o regime militar, né? E a Bete estava lá, no MDB. Década de 1980, na parte de 1980 foi a década de se lutar pela abertura política, né? E ela estava lá. E até ali o fim da ditadura, 1985. Depois a Bete começa a trabalhar uma outra... Ela começa a trabalhar um outro aspecto da vida do Brasil, que era a reinserção do Brasil em vários programas, né, políticos e sociais também. E principalmente com destaque para a inserção da mulher na política brasileira, né, e principalmente na Constituinte. A Bete é uma das mulheres mais importantes do Amazonas, na minha opinião, porque ela participou ativamente da vida política, chegou a ser até governadora por um dia. É uma mulher culta, informada, atuante, atual, cosmopolita, que ama o Amazonas e defende isso com unhas e dentes. Ela é vital, é necessária. É uma mulher muito boa, muito criativa, que se esforçou muito para chegar onde está agora. Uma mulher excelente no geral. Mas outra conquista impressionante que ela alcançou. Foi o primeiro exemplo e grande exemplo que eu tive de liberdade feminina, igualdade feminina. Ela sempre demonstrou isso. E eu aprendi isso com ela desde a minha infância, de que somos iguais, não existe diferença, não existe nenhuma diferença. A diferença não está no sexo, a diferença está em você, na pessoa. Essa é a diferença. Esse exemplo eu tive dela desde sempre e eu carrego até hoje. Foi um grande prazer e um grande orgulho fazer parte como espectadora dessa trajetória da minha tia e vê-la ainda hoje como uma grande inspiração para todas as mulheres, principalmente nós mulheres da família, e
para todas as mulheres também que continuam acompanhando o trabalho dela e agora com o lançamento dessas 2 obras. Quando a Beth lançou o livro dela, o romance, E Deus Chorou sobre o Rio, foi lá no Shake Club, estava lotado, né? Muita gente. Estava lá o Mário Palmério também, um escritor brasileiro, notável. Aí ele falou, puxa, mas no Amazonas se lê muito, né? Vamos estar aqui cheio de gente para comprar um livro. Eu digo assim, mas aqui é da Beth Azizi. A Beth Azizi era deputada naquele tempo estadual e era muito popular, né? E foi um sucesso o lançamento do livro dela, esse livro. E eu estou gostando muito também desse, vou ler com muito prazer. Beth, que bom que você fez, Beth. Olha, vamos ficar aqui com seu legado incrível, né? É importante. A gente chega numa fase da vida que tem que derramar o que foi feito para todo mundo ver. Então, maravilhosa. Vai fazer outros, com certeza. A Editora Valer é localizada aqui na rua José Clemente, número 600, no centro, próximo ao Teatro Amazonas. Acompanhe nossas mídias sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. O portal Web Manaus é o seu jornal digital.